Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Como corrigir a retinose pigmentar? A retinose pigmentar é uma doença hereditária que se caracteriza por uma degeneração gradual e progressiva da retina, o que conduz à perda da visão periférica e a dificuldades com a visão noturna, podendo ainda causar a perda da visão central. Se você souber que tem predisposição para a retinose pigmentar, deve começar a fazer os exercícios de shifting e da visão periférica desde uma tenra idade. Se você fizer isso, será diagnosticado como tendo simplesmente alguns pontos cegos no seu sistema visual, mas basicamente você enxergará bem. Embora a retinose pigmentar possua uma natureza genética, ela é exacerbada pelos estresses normais da vida. Quais são os seus estresses? É estressante olhar para uma pessoa e só conseguir ver a cabeça dela e não o resto do corpo. É ainda mais estressante enxergar tudo nebuloso. Outra fonte importante de estresse é a própria perda da visão. O fato de você enxergar bem o bastante para, abre aspas, se virar, fecha aspas, mas não o bastante para funcionar plenamente. Você pode andar pela rua e ver as pessoas, mas não consegue reconhecer de imediato o rosto dos seus amigos. O estresse mental ocorre quando as pessoas ficam magoadas com a sua atitude e quando você critica a si mesmo por causa disso, embora você certamente perdoasse qualquer pessoa por ela não ser capaz de enxergar o rosto de alguém. Acho que é muito importante que você anuncie o seguinte para o mundo, abre aspas, tenho um problema na vista, e se vocês quiserem que eu os reconheça, simplesmente me chamem e digam, olá, estou aqui, ou então não digam nada. Verifiquem primeiro se eu os reconheci, e caso eu não os tenha reconhecido, digam então, estou aqui. E se eu os reconhecer, isso é maravilhoso, estou vendo vocês, e vocês perceberam isso. Fecha aspas. Informe as pessoas que existe sofrimento na sua vida e não faça com que elas se sintam mal ou culpadas por causa disso. Você ficaria surpreso com o quanto a inteligência das pessoas aumenta quando elas entendem como devem tratar as outras pessoas e o quanto ela encolhe quando você oculta um fenômeno que você está vivenciando. Desde o primeiro ano que comecei a trabalhar para superar a minha cegueira, enquanto também trabalhava em outras pessoas, descobri que aquelas que ocultam um problema grave sempre sofrem por causa dele. Mesmo que elas tenham um bom motivo para fazer isso, por exemplo, porque poderiam ser demitidas do emprego, no final elas acabam sofrendo mais ao esconder o problema do que se o revelassem. Outras pessoas veneram os seus problemas e os utilizam como uma muleta ou ferramenta para obter favores. Elas tentam levar os outros a fazer coisas especiais por elas que não fariam se soubessem que elas tinham um problema. Essas pessoas tampouco se curam. As pessoas que se curam são aquelas que encaram o problema com naturalidade. Eu posso ser baixo, posso ser alto, posso ter catarata, posso ter retinose pigmentar, posso ser manco. De qualquer modo, sou uma pessoa completa. Estou bem e simplesmente tenho que lidar tanto com os meus problemas quanto com os meus triunfos. O problema deixa de ser em grande parte um problema quando está sendo discutido. Programa de exercícios para a retinose pigmentar. Palming, 24 minutos por dia.
Sunning, 20 minutos por dia. Passeio noturno, 1 hora, 2 vezes por semana, se possível. Shifting, 10 minutos por dia. Exercício adicional para a retinose pigmentar, 20 minutos por dia. Nota: você não deve começar a ler este livro no capítulo sobre retinose pigmentar. Caso tenha feito isso, volte para o início do livro e comece a trabalhar a partir da introdução. Conscientize-se de todos os conceitos profundos da vida, da vitalidade e da visão. Depois, você estará pronto para trabalhar com este capítulo. Nota sobre o passeio noturno. Às vezes, não é possível fazer o passeio noturno porque a sua visão não é forte o suficiente no escuro. Neste caso, você não pode andar à noite. A capacidade de fazê-lo poderá surgir em decorrência da melhora da sua visão periférica. Existe uma grande diferença entre simplesmente ficar sentado em um aposento escuro e efetivamente dar uma volta no escuro. O corpo está programado para reagir às informações visuais, de modo que o cérebro recebe muito melhor os impulsos através dos movimentos no escuro do que quando está parado. Mesmo se a sua visão não for nítida o bastante à noite, porque muitas pessoas que sofrem de retinose pigmentar perdem essa capacidade, você poderá enxergar bem o suficiente para se adaptar ao seu quarto com alguma luz vinda do lado de fora. Neste caso, passe cerca de 1 hora todas as noites nos próximos 6 meses, exercitando-se na seguinte sequência. Primeiro, caminhe para trás e para frente no seu quarto. Em seguida, sente-se de pernas cruzadas no chão, girando o corpo de vez em quando, apenas o suficiente para criar a sensação de movimento. Finalmente, ande novamente para frente e para trás. Isso deverá começar a estimular algumas células que não estão mortas, mas apenas adormecidas. Se você fizer isso, existe uma grande chance de que você consiga desacelerar a retinose pigmentar e, com o tempo, desenvolver uma visão noturna boa o bastante para fazer o passeio noturno. Nunca me esquecerei do homem que sofria de retinose pigmentar e me procurou quando estava na casa dos 40 anos. A sua mãe perdera a visão por causa dessa doença, da mesma maneira que ele. A sua visão era muito nítida quando ele olhava para um quadro de letras. 20/30 de óculos, o que estava dentro da faixa normal, mas ele não tinha nem mesmo 3% de visão periférica. Sempre que ele entrava em uma sala um pouco menos iluminada, mesmo que ela não estivesse totalmente às escuras, ele ficava momentaneamente cego. Por conseguinte, eu lhe ensinei a fazer o palming durante 15 segundos sempre que ele entrasse em um lugar escuro. Quando ele tirava as mãos dos olhos, ele enxergava bem melhor. A fim de melhorar a visão periférica do meu paciente, criamos um exercício que precisava de 3 assistentes e que acabou obtendo bastante êxito. Lembre-se de que a periferia sente o movimento e a visão central sente principalmente as imagens imóveis. O exercício que criamos utilizou este princípio de uma maneira dinâmica. Pedi a um dos assistentes que ficasse na frente do paciente e jogasse bola com ele. Enquanto eles jogavam, pedi a 2 outros assistentes que se colocassem ao lado do paciente, um de cada lado, jogando uma bola de um lado para o outro através do campo de visão dele. Deste modo, essas bolas de tênis estavam se cruzando em um segundo plano. Pouco a pouco, ele começou a notar a bola indo cada vez mais de um lado para o outro. Foi um processo gradual, mas ele foi se tornando mais consciente da periferia. Depois de 4 dias de treinamento intensivo, a sua visão periférica melhorou e passou a ser de 85%. Entretanto, não existe nenhuma dúvida de que, embora o tratamento tenha sido muito intensivo e produtivo, a terapia
não regenerou de 80% a 82% do seu campo periférico em 4 dias. Com toda certeza, o que aconteceu foi que, embora várias células estivessem mortas, muitas, provavelmente a maioria, estavam apenas adormecidas, e o trabalho que fizemos fez com que estas últimas se reanimassem, o que ajudou a recuperar e manter a visão durante muitos anos. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele nos informou que já não batia a cabeça contra os compartimentos dos aviões e que conseguia enxergar as mãos levantadas das crianças nas suas aulas. Ele era superintendente de educação do estado de Michigan e, anteriormente, sempre que ele ia a uma aula e olhava diretamente à frente, ele não conseguia ver ninguém que pudesse estar com a mão levantada. Agora ele conseguia. Portanto, sempre que você entrar em um aposento com uma iluminação diferente, faça o palming. Põe as mãos sobre as órbitas oculares e visualize a escuridão ou talvez até mesmo a total obscuridade. Respire profunda e lentamente. A respiração lhe levará ao oxigênio e o deixará relaxado. O palming dilatará as suas pupilas e possibilitará que as células saudáveis na sua retina funcionem melhor. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.